Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o Gleison Lima, eu sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial e hoje aqui venho com uma dica importante que serviu para mim e que certamente vai servir para vocês também em relação a como organizar a sua semana de estudos. Vejam bem, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e que serviu e que foi interessante para poder fazer, que foi uma forma em que eu tinha uma visualização de estudo melhor e eu organizava primeiro com uma situação meio macro. Eu pensava no ano e no semestre, uma situação de médio prazo que eu pensava no mês e uma situação mais de curto prazo que eu pensava na semana. Eu vou falar para vocês como eu organizava a semana em si. Vejam bem, depois de definir a ideia do curso que eu queria fazer, depois de já pensar na estrutura de estudo que eu gostaria de ter dentro de um semestre, de um ano, eu pensava no mês e reduzia isso para a semana. Para isso, eu já tinha os pilares. Durante a semana, necessariamente, eu tinha que estudar lei seca, os meus materiais que envolviam partes de doutrina, cadernos próprios, cadernos de curso, etc. E também olhava o informativo de jurisprudência para todas as semanas e também observava os simulados. Então eu me valia desse pacote de bases aí para que eu pudesse conseguir avançar em cada um dos concursos que eu viesse a fazer. E nisso eu chegava no domingo e no domingo eu colocava um cronograma, sentava, fazia ele à mão. Tem gente que vai fazer no computador, é o que achar mais fácil e também se adaptar a esse modelo. E eu colocava segunda até o domingo. Como eu já disse em outros vídeos aqui, eu tinha um sistema de compensações. Eu não tinha um dia de folga, eu tinha alguns dias, algumas horas em que eu determinava que eu tinha minhas formas de relaxamento em termos de compensação a depender do tamanho da minha produção. Pois bem, então quando chegava no domingo, eu marcava o que eu iria fazer de segunda até o próximo domingo e ali eu apurava minha hora líquida. E como é que eu enxergava minha hora líquida? Eu colocava primeiro, o que eu tenho de fazer de trabalho essa semana? Do meu trabalho, efetivamente, que eu sempre trabalhei e fiz concurso ao mesmo tempo. Então, o que eu tinha? Minha semana de trabalho, os meus horários de trabalho estavam ali determinados, o meu horário de atividade física e os horários daquilo que eu tinha de compromissos que não poderiam ser mudados. Com isso, eu apurava eventual horas de estudo que eu poderia ter disponível durante aquela semana. Uma coisa era certa, eu não passava um dia sem estudar. Seja porque eu acordei 1 hora, 2 horas mais cedo, seja porque eu fui dormir 1, 2, 3 horas mais tarde, se não fosse mais. Isso por quê? Porque eu tinha um cronograma mínimo que eu gostaria de atender. E aí, sabendo a quantidade de horas que eu tinha, eu olhava, por exemplo, o que eu tenho de lei seca que eu gostaria de avançar. Se o Código Penal fosse a vedete da vez, eu olhava ali seus 361 artigos e começava, vou ver 20, 30 artigos do Código Penal, vou ver uma lei X, vou ver uma lei Y, e isso não envolvia com o meu material, porque o meu material, eu somava a quantidade de páginas e falava, preciso ver, por exemplo, 20 páginas por dia desse material. Ao mesmo tempo, eu vi os informativos que eu queria ver, que ali era obrigatório de ver, seja até mesmo parado num lugar, com celular, etc e tal. E por fim fazia os exercícios, os simulados, sejam questões de sites próprios, sejam simulados de concurso, de cursinhos preparatórios. E aí nesse pacote que era feito, eu conseguia fechar o cronograma da semana. No domingo novamente, eu fazia um novo cronograma, seja de manhã, de tarde. Tem gente que gosta de tirar o domingo de folga, tem gente que gosta de tirar parte da tarde do domingo de folga, para não perder a parte da manhã com estudos. Então, meu modelo era, eu estudava todos os dias e tirava alguns momentos para compensações que eu dizia, podia ser de horas ou eventualmente até mesmo no meio-dia, raramente fazia de dia inteiro, porque meu meta era de estudar todos os dias, e com isso eu colava na minha parede esse meu cronograma que eu fiz no domingo. E aí eu ia riscando os dias da semana. Segunda-feira terminei meu cronograma. Eventual acúmulo por alguma situação emergencial que eu tive que atender e não consegui cumprir, ele era avançado para a próxima semana, para o próximo dia. Então se eu não terminei na segunda, eu terminava na terça e em tese ia acumulando. Poderia entrar até mesmo na minha não compensação que eu fazia. Então eu não ia utilizar minha compensação porque teve uma situação que eu precisava cumprir mais horas. Foi nesse sistema que eu digo sistema de guerra que foi montado, foi que eu consegui
consegui ser aprovado. Eu fui aprovado de que forma? Eu fazia com muita dedicação, muito compromisso cada dia que eu tinha que poder organizar. Então, no domingo que eu organizava, eu também organizava meus dias. Meus dias tinham que ser cumpridos de acordo com minhas metas. E assim eu fui avançando até conseguir de fato a aprovação em concurso. Então, se aqui vale uma dica, primeiro é ser extremamente organizado. Porque você sem organização, fatalmente, você não vai passar no concurso público. Ah, mas você está falando que eu não vou passar. Se não for organizado, só se for por uma situação muito específica. Mas em regra, um concurso de alto padrão, você precisa ser extremamente organizado, disciplinado, e a minha disciplina foi organizar os meus dias, todos os domingos fazia isso, organizar os meus meses, organizava meus semestres e ano. Até que eu conseguisse cumprir aquela meta e aí sim, começar a avançar naqueles concursos que eu desejava. Se fica uma dica para vocês, primeiro, disciplina. Segundo, dedicação. E terceiro, foque os seus objetivos de uma maneira organizada. Faça isso que o resultado vem. Bacana? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!